Meu som está ok? Oh, muito obrigada, mana. Muito obrigada, Juliane. Então só falta a Valerie. Tá tudo bem aqui com o som, Valerie? Gente, que todos tenhamos uma boa noite. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho para iniciar o nosso estudo de hoje, que vai ser continuidade das obras, da obra de Guy Schutel, obra Parábolas e Ensino de Jesus. E o tema nosso de hoje é Parábola da Figueira em Vegetação. Para nos preparar, vamos fazer a leitura do Evangelho, que abrimos no capítulo 17, item 2. Vai ter que começar da parábola, que é muitos os chamados e poucos escolhidos. Parábolas do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: Boa noite, Santos Câmara, seja bem-vindo. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias àqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar, tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse a seus servidores: O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse a seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Uma parábola muito boa para a gente pensar se a gente está se preparando, se está ouvindo o chamamento e está atendendo aos pedidos do Mestre. E refletindo sobre esse conteúdo, vamos nesse instante nos desligar de toda a parte material de nossa vida, nos desligar dos problemas profissionais, familiares, físicos e emocionais e nos ligar somente agora a uma paz, uma tranquilidade, mentalizando cada um o que mais lhe der esta sensação de liberdade e tranquilidade. Relaxando todos os nossos músculos, liberando as nossas tensões, levemos o nosso pensamento o mais longe que pudermos de nós, para sentir a paz das bênçãos de Deus que emanam a todo instante para todo este planeta. Que saibamos reter em nós o melhor
e passemos a nos proteger de todo o restante que possa querer nos atingir, através do pensamento sempre ligado em Jesus, o nosso Mestre, que tanto nos ensinou a ligar ao Pai. Deus, nosso Pai, abençoa nesse instante a todos nesta sala, abençoa a todos os nossos familiares, abençoa, Senhor, os nossos planos de vida e abençoa aqueles que ainda não me inseriram nesse momento de amor, para que eles sintam-se abençoados nas ruas, nos abrigos, nos hospitais, presídios, e aqueles que já se passaram para o plano espiritual, que eles sintam que são amados por Ti, Senhor, e por cada um de nós. Auxilia-nos a amar cada vez mais como Tu nos ensinaste, mas ensina-nos, acima de tudo, a perdoar sempre, para que possamos sentir a Tua paz, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. Que hoje possamos ter momentos de estudos e reflexões, e que ao sair desta sala sintamos um pouco melhor. Auxilia nosso irmão Hermes, que ora irá envolver-nos nas reflexões do tema proposto, e abençoa para que ele possa alcançar o melhor. Que assim seja. Hermes, você quer que eu leia? Você quer que eu coloque a mensagem? Ah, você vai colocar, né? Tá ok. Repassando. Um bom estudo para todos. Seja bem-vinda, Cláudia. Ok. Silvia, obrigado. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Estão me ouçando bem? Eu acredito que sim. Eu estou sem retorno. Tá bom, então. Primeiro eu tinha retorno, agora não tem que perguntar. Impressionante. Mas vamos então dar a nossa improvisada aqui no estudo de hoje, sobre a parábola da figueira em vegetação. Interessante, em vegetação. Tem várias, umas 2 ou 3 parábolas da figueira, a figueira que secou, a figueira isso, a figueira em vegetação. Clauceu, boa noite, Amélia, Juliene, Mana e Silvia, agora de viva voz. Então nós vamos ver o que está em Marcos. Marcos, no capítulo 26, versículo 32 a 34. Depois temos também em Marcos, capítulo 12, de 28 a 30. E em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 32. Tudo bom, Amélia? Beleza? Então, o que esses apóstolos nos trazem? A palavra de Jesus da seguinte forma: aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos já se acham termos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Então Jesus, além de tudo, também era agricultor, né? Ele sabia. Quando iam brotar as folhas da figueira, estava próximo o verão. Interessante, né? Jesus sabia dessa parte também. E ele aproveitou para então mandar aos seus apóstolos. Eu estou com o nariz meio fungando aqui, mas tudo bem, vamos chegar lá. Vamos ver o que diz o nosso companheiro, nosso patrono, Carrebachuto, a respeito desta parábola. Obviamente, nós vamos falar sobre
as informações que Caibá Schutter nos traz. Em princípio, a palavra é deles, estaremos apenas procurando traduzir da melhor forma o que ele nos traz aqui no livro. Diz assim, a figueira era, na Palestina, uma das árvores de maior valor. Ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra, o figo constituía um dos produtos mais importantes. Esta árvore, como ela não é de o ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim a mudança da estação. Muito bem. Para bem assinalar o período da transformação do mundo que precederia a sua vinda, Jesus comparou no período intermediário entre a primavera e o verão, cujos sinais são descritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. E esse sermão profético se tem cumprido em toda a linha. A começar pela derrocada dos tempos, o mundo tem passado por todas as tribulações, ou seja, peste, fome, guerras, terremotos, maremotos, dores e sofrimentos de toda sorte. Porque é verdade, né? Nós estamos observando e tudo que nós conhecemos, ou lemos, ou aprendemos da história, a gente observa que vemos tudo isso. E mais, atualmente, há o tsunami, né? Que deu aquela confusão toda lá no Japão. Esses brotos de folhas da figueira mundo, depois de transformados em bastas folhagens e em deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade, a fim de mais apta receber as instruções do Cristo. Não exteriormente, mas em espírito e verdade, gravando em sua alma esses talentos, com que se resgatará o seu passado e conquistará o seu futuro. Essa palavra é, portanto, uma exortação à vigilância e à observância dos sinais dos tempos, porque o Filho do Homem virá em momento em que ninguém o espera. Aí ele faz uma chamada aqui, o Caibá Schutter, para que nós dessemos uma olhada no capítulo Sinais dos Tempos. Então nós vamos caminhar até lá, para ver o que diz os sinais dos tempos. Não? Diz assim, então agora vamos procurar dar um pouco mais de ênfase nas palavras. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: olha, mestre, que pedras, que edifícios! Disse-lhe Jesus: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, perguntaram-lhe em particular Pedro, Tiago, João e André. São os apóstolos que estavam com ele. E então fizeram a pergunta para ele: dize-nos quando sucederão essas coisas, já que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Os apóstolos ficaram curiosos. Ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra de um templo. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai se cumprir essas palavras? Então Jesus começou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras
e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. A gente, se lembrar, né, das palavras de Jesus, quando ele fala em guerras, rumores de guerra, para não se assustar, porque a gente que lê um pouco da história, eu não leio muito de história, mas eu assisti um filme, que até vale o comentário, é uma série dos Tudors, e a gente vê ali como se tudo era motivo de guerra, tudo era motivo pela cobiça, pela vontade de ganhar, vontade de ter terra, vontade de egoísmo, de vaidade, enfim. Tudo isso trazia para as pessoas um motivo de guerra. Obviamente, ali era guerra realmente naquela época, mas aqui nas épocas atuais, a guerra é diferente. A guerra é através das palavras, é através de um querer mal ao outro. Né? Não se chega, tanto, pelo menos assim, no dia a dia, obviamente, que nós vemos no mundo mesmo atual, as guerras estão acontecendo por aí, e essas guerras, a gente às vezes pergunta a troco de quê? Por que estão guerreando? Nós estamos aí já no século XXI, por que essas guerras? Se fala em Deus, se fala em Jesus, por que guerras? Mas é que tem sempre uma coisa que alguém quer tirar do outro. Uns dizem que é o petróleo, outros dizem que é o poderio, mas até hoje ainda temos essas guerras. Não só guerra de palavras, guerra de más ações, mas também guerra real. Tivemos uma aí não faz muito tempo. Tivemos a guerra bom, essa faz tempo já, na guerra mundial. Depois temos essa guerra aí, Irã, Iraque, essas confusões. E a coisa continua, porque isso aí é uma guerrinha particular que estão fazendo, mas existe essa guerra. Então, as pessoas continuam. E aqui quando fala, levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu me recordo, mais uma vez, desse filme que eu vi, da série Tudors. A gente vê a Inglaterra contra a Espanha, que é lutar contra a França, contra a Alemanha, sei lá, todo mundo quer lutar, tudo no poderio, querendo mandar no mundo, como eram os romanos. Boa noite, Luiz, e boa noite, Humberto. Eu me ataquei aqui da sinusite outra vez, mas tudo bem. Prossigamos. Aí diz ainda, haverá terremotos, palavra de Jesus, né? Haverá terremotos em vários lugares. Jesus, há 2000 anos atrás, dizendo, haverá terremotos em vários lugares. E haverá fomes. A gente vê por aí países, né, África, certo canto da África, aqueles lugares bem pobrezinhos ali, aqueles meninos, mulheres, tudo seco, homens, todo mundo seco, parece que é pele e osso. Essas coisas são o princípio das dores. Essas coisas são os princípios da dor, terremoto, guerra, fome. Tudo vai agilizando como um princípio para chegar no fim dos tempos. Né? Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, Jesus recomendando que o Evangelho deve ser pregado em todas as nações. Nós vemos por aí, todas as nações leem de alguma forma o Evangelho, seja de Jesus, ou os seus deuses, como eles chamam, cada um quer chamar Buda e outros, que é o seu mensageiro, mas ainda vemos guerra. Não é? Por quê? Se cada um já fala o seu Evangelho. E mesmo com o Evangelho de Jesus. E quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora,
porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aí Jesus, mais uma vez, nos incitando para que nós demos a atenção às palavras dos Espíritos, dos bons Espíritos, obviamente, porque um dia todo mundo vai ter que chegar a um ponto, e já estamos caminhando para a ciência, que nós vamos chegar a um ponto e dizer que realmente esses Espíritos estão aí, que a vida continua através da vida espiritual, apenas perece a vida carnal, mas a vida espiritual prossegue. Diz mais, um irmão entregará a morte a seu irmão e um pai a seu filho. E os filhos se levantarão contra os seus pais e os farão morrer. Nós também tivemos conhecimento de vários fatos nesse sentido, bem, está um pouco longe de nós, mas muito mais longe na época de Jesus. Jesus já predizendo, né, filhos contra pais, pais contra os filhos, se matando. E nós vemos realmente, através da história, que isso tudo vem acontecendo. Até hoje mesmo, nós vemos aí filho matando o pai por causa da herança. Eu ouvi uma notícia, foi anteontem aqui na televisão, que eu fiquei assim, boquiaberto. 3 irmãos, todos eles com mais de 60 anos, para discutir a herança da mãe, que tinha muitas posses, terrenos, casas, fazendas, cabeça de gado, discutindo pelo que a vovó lá, a mãe ia deixar, né? E simplesmente o camarada matou as 2 irmãs e se matou. Olha, isso aí, se a gente analisar direitinho, isso é um ato tão idiota, que dá vontade de pegar o espírito do cara e dar uma surra no espírito, falando assim em termos de brincadeira. Mas como é que o cara vai fazer isso? Quer dizer, ele talvez se sentiu diminuído, não sei, que eu não vi a história, achando que as irmãs iam ficar com a maior parte, matou as 2 irmãs e se matou. Conclusão, nenhum dos 3 levaram. Vê que ignorância. Uma ignorância, foi anteontem que eu vi essa notícia. Ontem, coisa atual. Está Jesus dizendo que pai vai matar filho, filho vai matar pai. E nós temos visto vários exemplos aí para trás, que a mídia nos informa, por causa de herança, outros porque o pai faz assim, a mãe faz assado, e estão se matando. Mãe matando o filho porque o filho é drogado, não consegue tirar o filho da droga, acha que matando o filho vai tirar. As pessoas estão precisando um pouco mais de leitura, um pouco mais de conhecimento, que é duro, não é essa dúvida. Cara, você fala assim porque é na tua família, mas eu sei que é duro, mas nós temos que ter um pouco de consciência, um pouco de inteligência, pelo menos. Pô. Disse mais Jesus ainda, sereis também odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, aí está a chave, será salvo. E nós vimos, através dos filmes, as histórias em que os romanos queimavam, julgavam aos leões, lá os cristãos, e eles mantendo-se na palavra de Jesus, olhando para o céu. Quer dizer, como disse Jesus, olha o que Jesus está anunciando. O que Jesus está anunciando? Aqueles que perseverar até o fim, o nome dele será salvo. O que Jesus está dizendo por isso aí? É que a vida material pode se extinguir, mas a vida espiritual prossegue. E nessa altura, os espíritos que assim perseverar estarão salvos. É um chamamento importante. Isso aqui dito há tantos anos, mas as pessoas não leem essas entrelinhas às vezes. Diz mais ainda, quando, porém, virdes a abominação da desolação estar onde não deve, que lê entenda, então aqueles que estiverem na Judéia, se enfim na Judéia no caso agora, fujam para os montes.
o que se achar no eirado, não desça e nem entre para tirar as coisas da sua casa. Está ruim? Deixa, abandona tudo. Ok, Silvia, boa noite. E os que estiverem no campo, não voltem para tomar a sua capa. Mas ai das pessoas, ai daqueles que estiverem grávidas, ou daquelas que estiverem grávidas, e das que amamentam daqueles dias. Rogai que não suceda isso no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem haverá jamais. Boa noite de passagem, boa noite, José da Paz. Sejam bem-vindos. E se o Senhor, continuando Jesus, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, os abreviou. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Não acrediteis. Porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios para enganar os eleitos, se possível, fora. Estás vós de sobreaviso. De antemão, vos tenho dito todas as coisas. Mas, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará mais claridade, as estrelas cairão do céu, e as potestades celestes serão abaladas. Então, se há de ver o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e ajuntará os seus eleitos dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. São palavras de Jesus nos alertando naquela época as coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo. Estão acontecendo. Porque nós vamos, e quando ele fala em falsos cristos, falsos profetas, olha, se nós ligarmos a televisão em certos canais, sem querer comentar assim, de maneira pejorativa, fazer comentários negativos, mas a gente vê isso. Como víamos na época das guerras, das cruzadas, que em nome de Deus se matava, como se Deus tivesse mandado matar alguém. Jesus, por exemplo, não disse para matar ninguém, através do amor, da caridade. E, no entanto, se matava em nome de Deus. Aí não usava uma cruz. Falsos profetas, falsos cristos, que ainda hoje engana tanta gente. Para pegar, talvez, um tutuzinho a mais, um tutuzinho a menos. Graças a Deus que a doutrina não tem isso. A doutrina espírita não tem isso. Na casa espírita que eu frequento, quando nós estávamos em fase de obra, de construção, quando se pedia alguma coisa, dava-se de outra forma. Fazia um salão, alugava um salão, fazia umas festinhas para se arranjar dinheiro. Eu me recordo que um certo palestrante, que já desencarnado, ele chegou a pedir desculpas no microfone, quando ele teve que ler um pedido que alguém pudesse, né, colaborar de alguma forma para a construção da casa. De alguma forma, quer dizer, nem trazendo uma coisinha que fosse, um quadro em casa, uma coisa que pudesse ser revertida através de leilão. Ele pediu desculpa, achava que aquilo não era coisa da doutrina. E realmente a doutrina não tem esse negócio, não. A doutrina, ela, graças a Deus, ela explica, ela consola, ela dá um apoio. Pelo contrário, ao invés de pedir, dá. Porque, pelo menos na casa em que eu trabalho, é uma sociedade, e ali cada um paga o que quer, não é obrigado
Cada um dá de 10 centavos até quanto quiser dar. Se não quiser também dar, não faz mal. Participa do mesmo jeito. E vai ver que esse trecho do Evangelho, que Marcos nos trouxe, no capítulo 13, pode ser encontrado no capítulo 13, no versículo de 1 a 27. Ele provavelmente, da última fase da vida de Jesus. Ele deve ser da última fase, quando Jesus estava encarnado. E é digno de todo o nosso estudo e atenção. Já o mestre havia lançado o seu líbelo, ou seu libelo, contra os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus eram muito potentes, né? São donos da verdade, sabiam tudo. Foram eles que inclusive entregaram Jesus, né? Que Jesus estava pegando a lei de Deus, e eles estavam lendo com o negócio do Moisés, e o Jesus não modificou nada, apenas esclareceu um pouco mais, e ele mesmo disse que não veio destruir a lei. Jesus disse que está no Evangelho, não vim destruir a lei, veio até fortalecer, só que ele deixou, fez alguma modificaçãozinha, mas sem destruir, como o próprio os 10 mandamentos. Ele não botou os 10 mandamentos, ele resumiu em dois. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu não estou vendo aqui a hora de texto. Está tudo bem na hora de texto aí? Tá, né? Tá. Então ele já havia lançado, né? Falando sobre os escribas, os fariseus, os cegos, guia de cego. Veja só, cego guiando cego. Que eles viam os sepulcros dos profetas a quem seus pais haviam trucidado. Eles viam os sepulcros dos profetas a quem seus pais haviam trucidado. Veja você. Os profetas, todos eles, conforme a nossa amiga Silvia leu aquela parábola das bodas, né? De Deus comparando o reino dos céus com o reino da terra, onde o rei manda convidar o pessoal, né? Mas a elite para a festa ninguém vai, não mataram os profetas, né? Profeta e também Jesus. Então, isso tudo já estava dentro do esquema. Os vendilhões do templo. Ele já havia lamentado Jerusalém, que matava os profetas enviados, que transpunham suas portas, quando, ao chamar os discípulos sua atenção para a grandeza do templo, ele aproveitou da oportunidade para proferir perante eles o seu sermão profético, como o chamam os evangelhos. Aquele sermão que Jesus nos trouxe, aquele sermão do monte, aquilo ali tudo, aquelas palavras, aquele sermão resume todo o evangelho. Resume toda a doutrina, eu até diria um pouco mais, porque a pessoa tanto de um pouco de ciência, ter lido alguma vez, pelo menos uma vez, devagar, aquele sermão do monte, a pessoa ler, raciocinar, começar a pensar, usando a lógica, quanta coisa importante tem ali naquela passagem. Foi nessa ocasião que Jesus falou aos discípulos dos templos, né, que haviam de chegar e das ocorrências que se desenrolariam no mundo, até a iniciação de uma nova fase de vida para a humanidade. As mudanças que vêm ocorrendo, os fins dos tempos. A cada tempo se diz que está o fim do tempo. São as passagens que vão acontecendo, vão se modificando no decorrer das existências. Sem outro exórdio que pudesse desviar a atenção dos admiráveis painéis, por meio dos quais mostrou aos que o cercavam os fatos que se desenrolariam depois da sua passagem para a espiritualidade, Jesus começou a falar do grande e suntuoso templo de Jerusalém, no qual não ficaria pedra sobre pedra. Era este o sinal maior dos acontecimentos que estavam próximos, e foi justamente o que se realizou. Jesus previu, disse,
que não ficaria pedra sobre pedra naquele palácio, aquele tesouro de Jerusalém. E a guerra teve por lá, tendo as cruzadas mesmo, aquilo foi tudo destruído, né, naquela guerra que houve entre os cruzados, os muçulmanos, não me fala a memória. Então ali foi um desalento. Depois de perdido, ainda voltaram outra vez para recuperar Jerusalém, ali os romanos. A coisa foi complicada para o sul. Mas com isso caiu pedra sobre pedra, como Jesus predisse. E esse era um dos sinais, estava mais próximo dos acontecimentos. No tempo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, como também não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos que o orgulho, a vaidade e o egoísmo humano edificam ou edificaram em nome de Deus. Isso chega a dar medo, né? Porque tem os orgulhosos que fazem tanta coisa, constroem tanta coisa, e a gente que possa, até que ponto vai chegar, né? Essas construções, que às vezes não é só a construção de material, até a construção mesmo do orgulho. São tão orgulhosos que um dia eles caem no orgulho. É uma construção íntima da pessoa. Boa noite, calmo. Bem-vindo. E permaneçamos calmos. Calmos. Grande era a missão que cumpria o Mestre levar a termo. E, de retirada do templo, onde ele havia apostrofado os sacerdotes. O Mestre seguira para o Monte das Oliveiras, sítio predileto, onde por várias vezes se tinha reunido com os seus discípulos, mostrando-lhes do alto, lá no cima da montanha, tinha uma vista maravilhosa, aqueles horizontes extensos, a beleza da natureza matizada pelos reflexos do sol. O calmo chegou, saiu. Muito bem, que horas são? Está na hora de fechar já? Não falta. Sentado na relva, Jesus, né, melancólico e pensativo, começou então o mestre a responder às perguntas daqueles que deveriam apostolar sua causa, salientando os fatos que assinalariam o fim dos tempos do mundo sacerdotal, que precederia o início do mundo espiritual, ou seja, da fase iniciativa do reinado do Espírito sobre a matéria. É um sinal dos tempos, para aqueles, quando deixam o corpo físico, estão passando para a parte espiritual. O mestre também já havia predito os grandes martírios que teriam de sofrer, predições que se realizariam na letra, certinho. Mas que tudo isso era preciso que se cumprisse. Ele disse, era preciso que se cumprisse. Nós ficamos, às vezes, horrorizados, porque vimos tsunami, vimos as guerras, vimos a fome. Mas isso tudo foi predito por Jesus. Foi predito por Jesus porque ele antevera que as pessoas não conseguiam manter a palavra do Evangelho, não conseguiam praticar o Evangelho. Mas tão difícil, mas ficava complicado. Porque não lendo, não entendendo, onde é que vai buscar o amor, a caridade? Mas que tudo isso que aconteceu era preciso que se cumprisse. E que ele voltaria no mundo, ele voltaria ao mundo, olha só, no tempo da restauração final da sua palavra. Só que ele voltaria, antes disso, o mundo teria que passar por grandes transformações e a humanidade por grandes sofrimentos. Então, Jesus está dizendo que ele voltaria, mas depois de passar, que esse mundo não é como se pensa. Eu estou com um pouco de dificuldade, porque eu estou com o nariz entupido ali, gente. Desculpa aí alguma coisa, porque eu estou realmente... Aqui esfriou um pouquinho. E antes de vir para cá, eu tinha tomado banho, fui lá fora. Está um ventinho frio já. Pesou aqui. A Amanda não precisa estar gravando isso não, né, mano? Não grava esse
esse de hoje não, que está meio assim nas pressas, né? Perguntando-lhe os discípulos a época em que ocorreriam esses acontecimentos, Jesus começou por ensiná-los a raciocinar, ensinando-lhes a discernir os homens e os espíritos, a fim de que pudessem distinguir, os tempos preditos. Quer dizer, fim dos tempos seria o fim da materialidade, que a pessoa deixaria um pouco de lado a materialidade e voltaria para a espiritualidade. Nós estamos no caminho. Nós observamos que, de um modo geral, muita gente já está acessando a doutrina, né? E se alguém vos disser, dizendo a Jesus, cuidado, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres, que se fora possível enganaria até os escolhidos. Então ele está chamando a atenção dos seus apóstolos, que iriam aparecer os falsos cristos, os falsos profetas, e que fazendo aqueles falsos milagres, iriam até enganar os próprios, os escolhidos, né? Os seus discípulos. Então ele chamava a atenção, cuidado, que vai aparecer. Não vai na conversa. E a gente vê isso até hoje, deixa que me perdoe. Se disserem que o Cristo está no deserto, não saiais. Se disserem que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Com essa exposição, Jesus fez ver que a sua vinda não seria como daquela vez em que fora crucificado. Ele viria em espírito, presidindo o grande movimento de espiritualização do mundo, tal como se está verificando sob os auspícios do Espiritismo, que eu acabei de falar. Jesus está conosco. Não de forma como veio antes, encarnado, sofrendo, ensinando também muito, mas sofrendo na cruz, como todos nós sabemos. Ele agora vem como Espírito. Não é? Como Espírito. E, obviamente, nós estamos observando sobre os auspícios da doutrina espírita. Não que sejamos os melhores, não que sejamos os escolhidos. Apenas procuramos manter esse segmento do amor e da caridade dentro das nossas dificuldades humanas, porque o mundo é cruel, de certa forma. Nós vivemos sob tantas coisas a demonstrar a maldade, que volta e meia nós também caímos. Mas é uma vantagem que a gente cai hoje e podemos levantar amanhã. Infeliz daquele que cai e continua no erro a vida inteira. Mas, na verdade, frisou bem os mistificadores, Jesus, que apresentariam o Cristo, fechados em câmaras e no interior das casas, assim como os que aparecem no deserto e arrebatam multidões curiosas e constituem redutos de fanáticos. Eu posso fazer, viu? Eu faço a peça no final, viu, mano? Posso fazer. Tá? Então, prosseguindo, eu folhei aqui lá para ele ter e uma paradinha. E diz mais Jesus ainda, a vez primeiramente de ouvir rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque não é
ainda nessa ocasião que virá o fim, pois levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Olha Jesus nos chamando a atenção. O princípio das dores. Os terremotos, guerras. Realmente, a dor que as pessoas passam e que muitos passam assistindo, né? Aqueles momentos cruciais, horríveis. Então, nós nos sentimos assim até apavorados, penalizados com as pessoas. Mas isso aí ainda não é o fim dos tempos. É assim o princípio das dores. E essa predição está realizada e continua a se verificar. As guerras que têm assolado ultimamente o planeta não deixam dúvidas sobre a realização da previsão. Os ataques contra a palavra apostólica, só reprimindo, levando os divulgadores da fé aos tribunais, têm continuado desde os primeiros tempos do cristianismo. E mais uma vez eu me refiro ao filme, a série que eu vi dos Tudors, aquela guerra, né, entre os católicos e os reformistas. É uma coisa horrível a gente ver aquele filme, aquela série. Os católicos, para manter a soberania, depois veio Lutero. Lutero começou a contrariar um pouco. Lutero era padre, né? Ele deu um estalo na cabeça do homem lá e começou a contrariar, que alguma coisa estava errada. Começou a fazer a reforma aqui, ali, lá, na Alemanha, na Inglaterra. E a gente vê, nessa série Estudo, a quem puder assistir, grande parte do filme se resume nisso. Os reformistas, tá, luteranos contra os católicos. E olha que não era brinquedo. Os camaradas forjavam tudo que tinha direito e até mandar o cara para, seja quem fosse, lá por causa da falsa, cortar a cabeça, morrer na fogueira. Olha, eu estava lendo isso aqui assim, me lembrando do filme, da série que eu vi, porque realmente queimavam-se católicos e queimavam-se mais tarde os reformistas. Até uma das princesas, uma das rainhas mais tarde, aquela Lady Mary, quando ela pega o trono, ela vai ser a rainha, ela queima um bocado de luteranos, de reformistas que eles chamam. Até chamado como o período do sangue, a rainha do sangue, coisa assim, tal, a coisa que ela faz. Depois, vem outra rainha com mais calma, vem então uma que aqui governou 88 anos, ou 44 anos, que é a Elizabeth, que, não sei, não entendi se ela ficou como reformista ou se católica, aí eu não vi bem o final. Mas a gente vê Jesus predizendo isso há 2000 anos, que essas coisas iriam acontecer. E diz mais, desde os tempos, aí vem a comentar, desde os tempos de Nero, prosseguindo sempre, extenuando, né, ou estendendo, dizendo, alçaram das igrejas de Roma, que entregavam os hereges ao braço forte, para eles serem infligidos os maiores suplícios. A história dos inquisitores e da Inquisição, compondo página de sangue da história da humanidade, deixam ver claramente o cumprimento também deste trecho do Evangelho. Mas é impressionante. O Evangelho dizendo isso lá com Jesus, e a gente vendo isso mais tarde. Os católicos chamavam de hereges, aqueles que eram os reformistas, e vasculhavam a vida da pessoa, e quando achavam eles levavam lá para o sacrifício, aquelas câmaras de fazer, esqueci o nome no momento, e esticavam a pessoa, que mal, para a pessoa confessar quem eram os outros. E não importava se era pobre ou rico, não, se era da corte ou não. O camarada, o padre lá, o bispo, ele ia no rei lá, já, isso aqui é herege. Então a ordem era passar na faca. A Grande Guerra de 14 e 18,
que fez mais de 30 milhões de vítimas, a grande peste que levou outras tantas, ou ainda mais, as lutas que fervilham em todo o mundo, não são mais do que sinais característicos, preditos pelo Nazareno, do fim dos tempos, em que o mundo terá de passar por uma completa reforma no que se refere à moral. Então, o que nós estamos vendo até agora, vamos dizer que ainda é café pequeno. Porque enquanto não houver uma reforma moral, principalmente dos poderosos, aquele que tem o poder, e trazer os seus súditos, né? Trazer a população dentro de uma certa compreensão, muita coisa vai acontecer. Quer dizer, não chega a ser o fim dos tempos, mas é uma forma de dizer que os tempos estão chegando, mas não se sabe quando. Mandaram aqui um PVT para mim, eu dei uma paradinha. Que horas são? 8h25. Vamos ver mais um pedacinho aqui antes de encerrar, né? Jesus acrescentou que, em virtude da iniquidade a que os homens se entregariam, o amor se esfriaria e não havia mais caridade. Olha só. O amor vai se esfriar e não vai haver mais caridade. Devido a quê? A iniquidade de que os homens se entregariam. Faz esse chamamento para nós. Mas as pessoas fazem, depois se sentam nas primeiras cadeiras da igreja para rezar. É uma coisa tão engraçada a gente ver isso. Né? Eu não quero julgar ninguém nem condenar, mas é tão esquisito. Às vezes estou vendo a missa de não sei o quê, está lá os caras sentados na primeira cadeira, você assim, mas quanto cafajeste ali sentado, estão cheios de coisa, né? E no entanto, é como Jesus está dizendo. Ele estava dizendo que ia acontecer isso. E é o que estamos vendo por toda parte. O luxo, as pompas, a ganância do ouro. O ouro atualmente não é mais o ouro, é o petróleo, né? A busca do petróleo que está fazendo por causa de guerra por aí. O desejo da multiplicação de fortunas, todo mundo querendo lutar, os americanos pelos dólares e os europeus pelos euros, todo mundo quer ter a sua primazia, quer manter uma moeda só. Eu até acho que devia ter uma única moeda no mundo, seria bem melhor. Se isso acontecesse, acho que não haveria tanta confusão. Mas ninguém vai querer isso. Cada um quer ter a sua moeda para poder valorizar mais do que puder. Em vez de hospitais, erguem-se igrejas. Em vez de casas de instrução, constrói-se cadeias. Em vez de luz, a humanidade veste de trevas. Nós temos observado por aí, pelo menos uma emissora da televisão, que anda fazendo muita propaganda de de hospital. Que está gente doente no corredor, que não tem isso, não tem máquina, não tem aquilo outro. E está como se fosse uma campanha ferrenha. Aí disse o meu filho, pai, essa campanha, na verdade, ao meu ver, disse ele, chamou a atenção e eu fiquei pensando. Hein? Ela pode ter dois sentidos. Ela pode realmente pensar em querer arrumar, talvez chamando a atenção que está faltando, para que o governo melhore o atendimento médico, hospitalar, para todos no país. Mas tem o outro lado. Porque essa situação não é de hoje. Essa situação é tão antiga que foi criado naquela ocasião o CPMF, aquele imposto. No entanto, dizem, não posso provar que foi desviado. E agora, dizendo meu filho, estou fazendo essa campanha ferrenha, principalmente uma certa televisão, que isso aí, diz ele, é para forçar ou o pessoal entender que é necessário se fazer um novo imposto. Você vê como é que a coisa é esquisita, né? Gastar dinheirão para fazer estádios para da Copa.
não tem dinheiro para fazer hospital. Disse meu cunhado, seria melhor se o governo fizesse essa Copa lá no Nordeste, que aí eles iam embelezar um pouco mais o Nordeste, dar mais trabalho, um monte de coisa. Para que fazer mais de São Paulo e Rio, que já está tudo bonito? Faz onde não está tendo, talvez não tenha tanta beleza, tem coisas naturais. Então faz ali, de repente, sei lá, vai dar muito emprego, vai aumentar o turismo, vai dar um monte de coisa. Mas é aquele negócio. Os caras não querem nem saber. E Jesus está dizendo desde há 2000 anos, 2000 e um pouquinho. Vamos cuidar, vamos observar o Evangelho, porque o final do tempo, né, os sinais do tempo estão aí. Os sinais do tempo estão presentes, mas não querem dar atenção. Meus amigos, vamos ficar por aqui então, chegou o nosso tempo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo aí ao Mano, Manuel, a Amélia, a Juliene e a Amanda. Uma pequena, mas bem legalzinha. Que é bom. A turma está muito cheia. Aí chega alguém com brincadeira e vai embora. Então, pelo menos, nós tivemos momentos bons e agradáveis que vão chamar a atenção. Procurei fazer a coisa bem devagarzinho, que é para a gente ter um pouco de noção do que está se passando, do que pode acontecer ainda, se nós não voltarmos os nossos pensamentos, voltarmos as nossas ideias para o bem, para o amor altruístico que Jesus tanto nos ensinou. Ainda teremos falha, com certeza. Falha vamos ter ainda bastante. Mas, se nós conseguirmos, pelo menos, em cada encarnação, cada existência, diminuir um pouco o fardo dos nossos ombros, nós vamos nos adiantando. Por isso, Jesus, nós te agradecemos, Mestre querido, pelo Evangelho que nos deixaste. Esse Evangelho que nos orienta, serve como bússola. E com certeza, toda vez que nós estivermos tropeçando, nós vamos lembrar do Evangelho. Vamos cair ali e levantar adiante, logo adiante. E assim, no passo a passo, existência após existência, graças à bondade infinita de Deus, que nos permite as reencarnações. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pelos seus ensinamentos. Obrigado aos bons espíritos que nos assistiram, nos intuíram, nos permitiram levar o nosso estudo a termo. E vamos agradecer sobre todos os pontos a Deus, nosso Pai, que permite que nós, cada encarnação, demos um passo adiante na busca da evolução, na busca da felicidade, na busca da plenitude do ser. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.